Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula 11 de Python. E hoje a gente vai aprender sobre funções. Vocês precisam sempre pegar um trecho de código e mudar só umas partezinhas e depois copiar e colar ele de novo, mudar só algumas partezinhas. Então, para você não ter que fazer mais isso, a gente vai utilizar as funções, que é basicamente um trecho de código que você faz ele e aí você coloca alguns parâmetros nele. Então, de acordo com essa necessidade, você pode mudar esses parâmetros, fazendo com que você não precise ficar copiando e colando a mesma coisa. Você só utiliza basicamente uma linha para fazer um trecho de código completo. Bom, primeiro vamos definir uma função. Então, o que é uma função? É basicamente um nome que a gente dá a um trecho de código. Igual na aula 4, quando vocês viram variáveis e aí a gente dava um nome a um valor, ao invés de ser só um valor, a gente vai guardar um trecho de código em um nome. Se vocês já ouviram falar das funções matemáticas, isso vai ajudar um pouco aqui, porque tem características bem parecidas com as funções computacionais, mas se você também não souber, tá tudo bem, porque você vai aprender aqui com a gente. E então, primeiro, para entender como define uma função, a gente utiliza essa palavrinha aqui, que é def de definição, né? Então, primeiro coloca def e depois você coloca o nome da função que você quer. Então, aqui, por exemplo, a gente colocou letra L. E você pode usar qualquer nome que você quiser. A gente colocou letra L porque a gente vai desenhar a letra L aqui no Turtle. Então, aqui vocês já sabem como define, e aqui vocês também sabem. Então, basicamente, forward, backward, isso aqui vocês tudo já sabem. E no final, high turtle. Então, o que a gente fez? A gente pegou esse trecho de código inteiro aqui e colocou dentro dessa função aqui. Então, tá, eu escrevi aqui minha função já, defini ela, defini o que eu quero que ela faça. Então, quando eu escrevo aqui letra L e abre parênteses e fecha parênteses, tá aqui como comentário, que é exatamente o que ela faz, que é chamar a função. O que é chamar a função? É falar, eu quero que você faça o que essa letra L é definida. Então, o que essa letra L define? Todo esse trecho de código. Então, quando eu estou falando aqui, letra L, abre e fecha parênteses, eu estou basicamente fazendo todo esse código aqui sem ter que copiar e colar ele. A gente está só chamando com uma linha, eu consigo fazer tudo isso aqui. E aí depois a gente deu um print letra L foi escrita só para ter certeza que ela foi escrita. Mas então é basicamente isso. Você pega um trecho de código e coloca em um nome. Bom, agora eu vou explicar para vocês o que são os parâmetros. Basicamente, vocês viram que nesse exemplo a gente está definindo uma tartaruga aqui dentro. E a gente não precisa fazer isso. Por quê? Porque eu criando essa tartaruguinha aqui dentro, eu vou ter que criar outra aqui fora para fazer outra coisa. Então aqui, se eu quisesse escrever qualquer outra coisa, eu teria que definir ela de novo. Então t igual a t, turtle e tudo mais, como vocês já sabem. E para evitar isso, a gente pode utilizar os parâmetros. Então, porque a gente quer utilizar somente uma tartaruguinha para fazer tudo. E porque eu preciso criar, né, esses parâmetros? Porque basicamente essa parte da função aqui, ela é como se fosse independente do código. Então, ela só consegue ver as variáveis que está aqui dentro. Se eu quiser chamar aqui fora um mesmo nome de alguma variável que eu tenho aqui dentro, não tem problema, porque essa função aqui, ela não consegue ver. Ela só consegue ver o que tem dentro dela, entendeu? Então, o que tem fora não importa muito. Então, aqui para ensinar vocês como que utiliza os parâmetros, basicamente, como eu quero utilizar uma tartaruguinha para tudo, eu primeiro coloco aqui o parâmetro, eu dou um nome aleatório aqui, t. Eu coloquei t porque aqui tudo eu tô falando que é a tartaruga, né, que tem que fazer, então t. Essa parte aqui eu vou tirar.
porque eu quero que ela funcione para o código inteiro, não só para só para o trecho da função. E eu coloco ela aqui. Só que eu vou mudar o nome, porque eu quero. Então, basicamente, se eu pegar aqui, quando eu chamar a função, coloco o parâmetro chamado tartaruga, ele vai entender que esse nome aqui é igual a mesma coisa que esse T aqui. Então, ele vai conseguir, todos esses T aqui é como se tivesse escrito tudo tartaruga, tartaruga, tartaruga. Então, vocês viram? Ele fez a mesma coisa. A única diferença é que agora eu posso usar esse tartaruga aqui para o resto do código inteiro. Se eu quiser fazer qualquer outra coisa aqui com o nome tartaruga, eu vou conseguir. Se eu tivesse ele aqui dentro, igual a gente mostrou no exemplo, eu não conseguiria fazer qualquer coisa e depois continuar só escrevendo o meu código. Eu teria que falar de novo. Aqui tartaruga tal. Então, por exemplo, eu teria que fazer assim. T igual a turtle. Ponto turtle. Isso. E aqui, aí eu não precisaria de colocar esse parâmetro, né? Porque eu já defini aqui dentro. Mas aí, se eu quisesse continuar aqui, T. Não sei, T.fd 50, ele não entende, tá vendo? O que é T, porque ele só tá definido aqui dentro, ele não tá definido fora da função. Então é por isso que a gente utiliza os parâmetros para facilitar quando a gente quer mudar apenas um pouquinho do nosso trecho de código. Eu vou mostrar mais um exemplo, eu espero que fique mais claro. Bom, eu espero que nesse exemplo vocês consigam entender melhor como funciona os parâmetros. Então aqui já é o que vocês estão vendo até agora, que é fazer a letra L. E aqui a gente está falando, tá definindo, né, várias funções. Então primeiro essa função frente, que é a tartaruga, como sempre, e aqui é o número de passos. Ou seja, eu posso mudar o número de passos só chamando frente e colocando os dois parâmetros. Aqui atrás, aqui é a tartaruga, como sempre, e aqui o passo. Então, posso colocar qualquer passo, só que agora andando para trás. Aqui para a esquerda, só que agora eu vou mudar o ângulo ao invés do número de passos. E aqui é o ângulo também para a direita. Pen up e pen down, essas duas funções. E aqui a gente criou duas tartarugas. Uma tartaruga chamada tartaruga e outra tartaruga que é um clone da primeira, só que ela vai traçar em vermelho. Então aqui, primeiro a gente vai desenhar ele em duas posições. A gente vai primeiro utilizar a primeira tartaruga, então esse L em preto que vocês estão vendo na tela, a gente vai desenhar ele primeiro. Então primeiro vai levantar a caneta, e aí a gente tá chamando essa função aqui, né, de levantar a caneta, e a gente definiu em qual tartaruga a gente quer utilizar. E nesse caso foi a primeira, que não é a tartaruga clone, então é só a tartaruga. Então por isso tá levanta a caneta tartaruga. Vocês podem ver aqui embaixo que a gente usa a levanta a caneta tortuga, ou seja, aqui a gente está falando para Clore levantar a caneta. E esse que é o legal da função, porque a gente não tem que escrever tartaruga.pendown e é isso, tipo, e depois tortuga.pendown. Não, a gente já pode utilizar direto esse aqui, essa chamada de função, e só mudar o parâmetro, que seria aqui dentro a tartaruga. Bom, vamos continuar. E aí aqui, direita, ou seja, ele vai para a direita e vai girar em 90 graus, que aqui a gente colocou o ângulo, né? Direita, qual tartaruga e o ângulo. Então, direita, a tartaruga e o ângulo. Aqui, frente, aqui, e o número de passos.
Então, qual tartaruga e o número de passos. Aqui é a tartaruga e o número de passos 100. Aí, de novo, esquerda, qual tartaruga e o ângulo. Aqui abaixa a caneta, qual a tartaruga. E aqui, no final, letra L de tartaruga, para ele fazer, então, isso aqui. Bom, então, aqui continuando sobre os parâmetros, eu só adicionei isso aqui da velocidade que vocês já aprenderam também, só para vocês poderem observar melhor. Então, basicamente, com a primeira tartaruga, a gente vai levar ela aqui, utilizando tudo as funções para ela ir até certo lugar e fazer o L. E depois, com as mesmas funções que a gente utilizou aqui em cima, a gente consegue fazer com que a tortuga, que é a clone, vá e faça o L. Então vocês podem ver que é bem fácil, né? Porque ao invés de vocês terem que escrever todo esse código aqui para ela fazer o L, você pode simplesmente chamar a função e aí escrever qual tartaruga você quer que faça o L. E aqui também, a gente chamou a função e falou que queria que a clone que fizesse o L e não a tartaruga original, né? Então, a gente tudo aqui está fazendo utilizando função. Então, ó, primeiro ela vai, aí faz o L com a função. Aí, essa segunda parte aqui é só o deslocamento e depois fez a função. Por exemplo, aqui, eu vou trocar atrás. Então, eu estou trocando qual função aqui? O parâmetro dessa função, né? Passo. Então, quando eu trocar aqui, quer dizer que eu vou trocar aqui também. Então, por isso, eu vou manter a tartaruga, então esse T continua o mesmo, mas eu vou trocar esse passo. Então, basicamente, aqui, se a gente ver o código, né? Ele termina aqui de fazer a tartaruga, aí ele levanta a caneta, anda para trás 100, e aí depois abaixa a caneta e faz o L. Então aqui é uma distância de 100. Se eu colocar, por exemplo, 40, ele vai andar então bem menos e o L vai ficar aqui por cima, né? Então, olha, para vocês verem como vai ficar se eu mudasse só os passos da tartaruga. Ou seja, eu mudando aqui, quer dizer que eu estou mudando aqui em cima, mas ao invés de ter que escrever isso de novo, eu posso simplesmente mudar chamando a função e mudando os parâmetros dela. Então fez o L, e como ele andou só 40, ele fez o L aqui por cima. Eu não sei se ficou claro, eu espero que sim, porque não é um bicho de 7 cabeças, também vocês podem pegar esse código aqui e irem mudando os parâmetros para vocês verem o que está acontecendo, se vocês estão entendendo o que está acontecendo, quais parâmetros eu tenho que mudar para dar certo, sabe? Então, mas não é um bicho de 7 cabeças, é aquilo que eu falei, é um nome guardando um código, e aí você pode mudar as coisas do código, dentro desse código, só com essa variável aqui. Posso mudar os passos, posso mudar o ângulo, então você faz a sua função do jeito que você quer. Agora vamos aprender sobre o return. E o que é o return? Para que basicamente a função retorne algum valor ou alguma coisa parecida. E quando a execução atinge, né, aqui o return, a função para de ser executada e continua normal o código. Então, por exemplo, a gente pode fazer contas de matemática com onReturn. Não só contas, mas também vários outros tipos de código. Então aqui a gente definiu a função soma e a gente deu os parâmetros A, B e C. O return, então, ele vai me dar o quanto que é A mais B mais C. E aqui a gente também fez uma segunda função da divisão de A e B, e aí ele vai me dar A traço B, então ele vai me dar qual é o quociente da divisão, né? E também
utilizando essa vírgula, você pode pedir outra coisa, que então vai ser o resto da divisão de A por B. Então aqui a gente definiu que A é 5, B é 3 e C é 2. Então, quando aqui eu dei só um nome aleatório, soma ABC, igual aqui eu estou chamando a função, né? Chamando, então aqui, chamando a função. Então, eu estou falando, eu quero a soma disso. E como eu já defini o que são essas variáveis aqui, aí aqui, qual que vou primeiro printar aqui? Quanto que é a soma ABC? Então, 5 mais 3, 8 mais 2, 10. Então, aqui, 10. Tá. Aqui a gente só fez para vocês conseguirem observar o que a função está basicamente fazendo, né? Ela está pegando a string A e somando com a string B e somando com a string C e tá dando igual a essa soma aqui que a gente guardou nessa variável aqui, que é o que está escrito aqui. E aqui para o segundo, a gente basicamente disse que agora, ao invés de usar A e B, a gente quis dizer número 1 é 20 e o meu número 2 é 3. E aqui, o que eu estou fazendo? Quando eu coloco essa vírgula, eu estou falando assim, o primeiro, como o return aqui, eu quero o return de duas coisas, então eu vou guardar em duas variáveis diferentes, né? Então aqui, para essa primeira operação, eu vou guardar no quociente o resultado dela, e para essa segunda operação, eu vou guardar na variável resto o resultado dela. E eu só consegui fazer isso porque eu coloquei essa vírgula, né? Então, colocando return alguma operação, vírgula, outra operação, eu consigo pegar o resultado das duas. Então, basicamente, aqui eu chamei a função, né? Essa função divisão, chamando a função divisão. Vai ver, então, aqui, 20, qual é o resultado dessa operação? 20 dividido por 3. Então, é 6, né? Então, nesse quociente aqui, tem que aparecer o número 6. E aqui no resto, que é essa operação aqui, né? Que ele só pega o resto da divisão, tem que aparecer 2. Então, vou dar um print. Então, aqui, ó. No quociente apareceu 6 e no resto apareceu 2. E aqui, igual aqui em cima, né? Que a gente mostrou qual é a operação que está sendo feita, a gente colocou aqui string número 1 tem que ser igual a string número 2, que é esse, vezes o quociente, que é aqui, mais o resto, que é aqui, que é o princípio da divisão, como todos nós sabemos. Aqui mais um exemplo. Basicamente, a gente vai falar para eles irem para uma coordenada aleatória XY e retornar. Qual que é essa coordenada XY? Então aqui, você já conhece esse começo aqui. Aqui a gente deu o nome da função, né? De goToRandom, definiu uma função com def, colocou o nome da função e qual parâmetro eu quero mudar. Primeiro a gente colocou aqui na coordenada x, random.rand. O que esse código faz? O random é basicamente um número aleatório. Ele está falando para pegar um número aleatório e o rand um número inteiro. Então eu quero um número inteiro aleatório entre menos 200 e 200. Então aqui sorteia um número entre menos 200 e 200. E no y a mesma coisa. Um número inteiro aleatório entre menos 150 e 150.
Então aqui, para você ir nesse lugar, nessa coordenada que foi pega aleatoriamente aqui pelo programa, e return. Aí aqui a gente basicamente definiu a nossa tartaruga. Você já sabe, a gente utilizou um for, um looping de 5 vezes e colocou aqui. Então lembra do nosso return, tem duas vezes, dois valores para ele retornar, para ele nos dar. Então aqui, no x, a gente vai guardar o primeiro valor, que vai ser esse x, no segundo valor, o y, esse y aqui. A gente igualou a nossa função, né? A gente aqui está chamando a nossa função, goToRandom e guardando os valores do return nas variáveis x e y. Então é isso, né? Chamando a função com parâmetro da nossa tartaruga t e guardando os valores do return nas variáveis x e y. Mas também aqui poderia também, como vocês sabem, poderia ser qualquer outra coisa, né? X, por exemplo, eu quero guardar em A e em B, também vocês poderiam. A coordenada x em A e a coordenada y em B. Vocês podem utilizar aqui variáveis de qualquer nome, como sempre. Aqui a gente só colocou o pontinho, né? E a gente vai printar aqui qual é o lugar, né? Quais são as coordenadas que a tartaruga tá. Então aqui string x, que é esse aqui, e depois o string y, que é a coordenada aqui. E vocês vão ver que a cada traço é totalmente aleatório porque a gente utilizou esse comando de random. Então vocês viram que agora deu esse e a cada for, né, ele foi falando quais coordenadas a tartaruga tá. A tartaruga foi. Então primeiro ela foi para menos 96, menos 56, aí chamou a função de novo, então mudou as coordenadas x e y, guardou aqui, fez o ponto e printou qual coordenada ela foi, aí de novo, pegou o número aleatório, foi para esse número, guardou em x e y, aqui, colocou nas variáveis x e y, guardou o ponto e printou de novo, e vai indo de novo até dar 5 vezes. Vocês vão ver, essa foi a figura dessa vez, e aí eu vou colocar de novo para vocês verem que é totalmente aleatório. Agora deu essa figura aqui, diferente. Então, para vocês verem que esse comando é de pegar coisas aleatórias, números aleatórios, e o randint é de números inteiros.